Braz considera a candidatura a deputado federal e gera desconforto no Flamengo. Vamos entender quais são os motivos para o Paulo Souza não ter sido demitido ainda do Flamengo. Conselheiros do Flamengo escrevem carta a Landim pedindo mudanças no departamento de futebol. Flamengo já repensa a compra de Andréas Pereira. Essas e outras você confere agora aqui no seu canal do Mr. Mengão. Bora lá! Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mr. Mengão. Depois da perda do Carioca para o Fluminense, o ambiente no vestiário do Flamengo sofreu um grande abalo. E a política está comendo solta lá nos bastidores do clube. Ontem, um grupo de conselheiros, aqueles mais conservadores, fizeram uma carta para ser entregue ao presidente Landim e pediram uma reunião urgente para se colocarem à parte de tudo que está acontecendo no departamento de futebol do Flamengo, Eles exigem mudanças rápidas e profissionalismo acima de tudo. Eles dizem que uma reformulação está sendo protelada desde 2020 e que o Flamengo precisa de pessoas mais qualificadas e experientes no mercado, para trabalhar no clube. No dia 31 de março, o Flamengo publicou o seu balanço referente ao ano de 2021, com uma receita bruta, pessoal, superior a R$1 bilhão. É um recorde para o futebol brasileiro. Deu também um superávit de 177 milhões e 600 mil reais, o maior da história do clube. Porém, esses resultados dentro de campo estão muito aquém da maior folha salarial da América Latina e de um centro de treinamento sensacional, um dos melhores do mundo. E por mais que o futebol seja imprevisível, depois da perda do Tetra, contra um time que vem lidando com gravíssimos problemas financeiros e uma estrutura muito inferior à nossa, evidenciam a necessidade de uma ampla reestruturação no departamento de futebol do Flamengo, Essa necessidade, ela já se esboçava desde 2020. E agora, depois dessa derrota para o Fluminense, a gente não pode mais perder um dia sequer. A gente precisa reorganizar, reformular o futebol do Flamengo urgentemente. Portanto, pedimos uma reunião para ficarmos a par do que será feito de agora em diante com o departamento de futebol do Flamengo. Precisamos que a gestão profissional das finanças seja também adotada no futebol. Temos que contratar profissionais capacitados. Precisamos de um acompanhamento psicológico permanente, não somente como suporte para os jogadores, mas como parte motivacional. Importante trabalho mais do que comprovado em vários clubes da Europa. Precisamos avaliar se existem desavenças no vestiário e, se necessário, reavaliar os contratos de alguns jogadores. Senhores, que a derrota desse sábado seja um wake-up call, um acorda aí, negão. Que a derrota do Tetra seja o fim de um melancólico campeonato, mas o início de uma nova era no futebol do Clube de Regatas do Flamengo, permeado por profissionalismo, compromisso e excelência. Isso aí é o que eles estão pedindo. E você? Você concorda com os conselheiros? Coloca aí! Pessoal, depois desse empate aí com o Fluminense 1-1, foi pela quarta vez o Flamengo vice-campeão. Um dos principais alvos, pessoal, dessa crise, foi o Marcos Braz, que inclusive não viajou com a delegação do Flamengo para Lima, no Peru, alegando ter compromissos inadiáveis aqui no Rio de Janeiro e vai ficar por aqui. Flamengo que se exploda. Mesmo com toda a cobrança, esse Cartola está pensando em se candidatar. Agora ele quer ser deputado federal, vereador não, deputado federal, agitando com isso os bastidores da Gávea. Essa informação, ela veio do portal UOL. Nas eleições de 2020, o Braz obteve 40.938 votos e foi eleito vereador do Rio de Janeiro. Agora ele precisa decidir se vai mesmo se candidatar a deputado federal, mesmo estando no comando do futebol do Flamengo. Meia bomba,
Muito se questiona se os seus interesses divididos entre o Flamengo e seu mandato de vereador aumentam ainda mais a tese de falta de comando no futebol do Flamengo. Já o presidente Rodolfo Landim enviou uma carta muito bonita aos sócios do Flamengo, informando que não vai para a Petrobras. Ele vai continuar aqui no Flamengo porque ele acha que o Flamengo é mais importante do que tudo e merece toda a sua atenção e dedicação em tempo integral. Mas também não viajou com a delegação para o jogo de amanhã contra o Sporting Cristal do Peru. Ele viajou sim para outro lugar para resolver problemas particulares. Quem está lá no comando da delegação é o Bruno Espinder, né, que é o vice-diretor aí de futebol do Flamengo. E o que vocês acham? O negócio está ficando estranho, né? Antes da gente continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está gostando do meu trabalho? Você acha que ele merece um like? Se você acha, então não esquece, manda a brasa agora mesmo, mete o dedão nesse like aí. Ele vai me ajudar demais a crescer o canal, ele vai aumentar o alcance dos nossos vídeos no YouTube. Eu tenho certeza que a gente está crescendo cada dia mais com o seu like. Ele é que faz o canal, ó, subir. E se você é novo ou nova por aqui, você está esperando o quê para se inscrever no meu canal? Aqui você vai ficar super bem informado sobre as notícias do nosso Mengão queridão, sem fake news e sem enrolação. Se inscreve aí. Ó, não esquece de apertar o sininho. Você vai receber todos os vídeos quando eu postar em primeira mão, valeu? A resistência do elenco ao processo de trabalho ainda não é suficiente para o Flamengo demitir o Paulo Souza. Com 3 meses completos, o técnico passará a ser avaliado com mais afinco a partir dos jogos da Libertadores e Brasileiro. Mas há outros motivos que o seguram no cargo após os vices na Supercopa e no Cariocão. A primeira razão é que há um entendimento de que Paulo Souza ele pode reverter esse quadro atual que se resume a atletas confusos e não tão mobilizados depois de muitas modificações na equipe. Para isso, pode ser necessário que o técnico mantenha a filosofia de privilegiar os jogadores que assimilam mais rápido as suas ideias, né? A primeira explicação é que a diretoria não quer interromper mais uma vez um processo de implementação de trabalho que visa reformular o elenco de forma gradativa. Já houve interferências importantes de Paulo Souza para privilegiar jogadores mais jovens e deixar os veteranos em segundo plano. Isso aí vem incomodando muita gente. Aí, embora essa condução resulte em menos apoio, há no clube quem entenda que a consequência é natural e ela é necessária. O problema é que o Paulo Souza não tem no elenco ainda jogadores de peso para substituir os atuais medalhões à altura, para não deixar a peteca cair. O último motivo, não menos importante, é financeiro e político ao mesmo tempo. A diretoria do Flamengo não quer demitir mais um treinador. Seria o 4º na sequência e passar um atestado de incompetência da escolha. Tanto que o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, deu respaldo publicamente ao Paulo Souza. Nesse sentido, também há um contrato de 2 anos com uma multa rescisória elevada para caso de rescisão por parte do Flamengo. O Paulo Souza ele está respaldado e exigiu um valor que não o deixasse vulnerável, tal qual o Domenech. Quando comandou o Mengão, O Mengão teve que pagar para o Domenech 12 milhões por conta daquela sua demissão. Há quem diga, pessoal, por aí, que o Paulo Souza, no jogo do Fluminense, ameaçou pedir demissão no vestiário, logo após as discussões com os jogadores na derrota, E o que não se concretizou pela chegada do Marcos Braz, que colocou água fria na fervura dos ânimos e encerrou o assunto. A verdade, galera, é que quando começa assim, não acaba bem. A gente já viu esse filme aí. Infelizmente, a portas aí de uma competição super importante que é a Libertadores e o próprio Brasileirão. Depois do acordo provisório com o Manchester United, a diretoria do Flamengo começou a repensar a compra em definitivo do Andreas Pereira. Aleluia!
Com o contrato encaminhado, os dirigentes eles aceitaram o alto valor do passe do meia, mas as últimas atuações e as constantes falhas desse jogador fizeram com que a diretoria pisasse no freio e reconsiderasse esse investimento altíssimo por um jogador que hoje é reserva do jovem João Gomes. Lembrando ainda que o Flamengo ele está comprando 75% dos direitos do atleta. Hoje o Mengão conta com 4 volantes no time: o Ilharão, Thiago Maia, João Gomes e o próprio Andreas Pereira, não é isso? Como o meia tem contrato até o final de junho, ele foi inscrito na Libertadores e pode jogar no Peru nessa terça-feira sem problema nenhum. Com a devolução do Andreas Pereira, a torcida se manifestou na web pela contratação por empréstimo do meia do Shakhtar Donetsk, o Marco Antônio, de 21 anos. Alguns comentários que eu achei legal pintaram na web e eu vou trazer para você. Primeiro, é obrigação usar os 10 milhões de euros para investir no Marco Antônio. Primeiramente com um empréstimo até o final do ano e depois uma opção de compra. Se o Corinthians, que é o Corinthians, conseguiu com o Maicon, o Flamengo consegue também com o Marco Antônio. Outro, o Marco Antônio do Shakhtar é o nome que falta para o Flamengo. Pega esses 10 milhões de euros e bota na mesa do clube que vai ter rolo. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero aqui ressaltar e parabenizar a coragem e a atitude dos jogadores do Palmeiras, que ontem deram um tremendo chocolate de 4-0 no São Paulo e foram os campeões paulistas de 2022, mostrando que tem aquilo roxo. A postura deles foi totalmente inversa àquela que a gente viu aqui no sábado passado no Maracanã, do time do Flamengo totalmente morto. Vocês concordam comigo? Os jogadores do Palmeiras só faltaram engolir a bola, pessoal. Era tanta disposição que dava gosto de ver. Os caras entraram alucinados para ganhar o jogo. O São Paulo, meu amigo, ficou tonto, se assustou e só se defendeu. Fiquei com pena lá do nosso querido Rogério Ceni, que ficou perplexo com o que viu. Meus amigos, isso sim é um time de verdadeiros guerreiros. Sob o comando de um técnico maravilhoso, um técnico jovem, um técnico vencedor, o time do Palmeiras deu um tremendo show para sua torcida, que enlouquecida lotou o Allianz Parque, cantou sem parar do começo ao fim, como fez a nação rubro-negra, e coloriu de verde um domingo inesquecível por Porco. Não adiantou nada a nação gritar, porque os caras nem ouviram, estava todo mundo surdo. O Palmeiras começou o jogo perdendo de 2-0 no placar agregado. Ele tinha sido derrotado no Morumbi por 3-1 e tirou a diferença logo com 35 minutos do primeiro tempo, quando já vencia e massacrava, vencia por 2-0. Eu, sinceramente, eu fiquei envergonhado ao lembrar do jogo que eu vi do Flamengo contra o Fluminense. A gente precisava de pelo menos 2 gols para levar a partida para os pênaltis. E fomos incompetentes, fomos sem raça e dominados pelo bom time do Fluminense, que tem um orçamento infinitamente menor do que o nosso, mas jogou com garra, com vergonha na cara. O Flamengo tinha que ter entrado com fome de vencer, tem time para isso, mas tem muita gente ali fazendo corpo mole e ficou difícil. E ainda por cima, o técnico totalmente perdido em seus esquemas e escalações e substituições, brigando inclusive com seus jogadores durante o jogo. Realmente foi lamentável o que nós vimos. Meus amigos, vergonha na cara não faz mal a ninguém. Esses jogadores, com raras exceções, são os mimadinhos que precisam ser colocados para fora do ninho. Respeita o Flamengo, cacete! Alô, jogador do Flamengo, alô, engomadinho, alô, bonitinho, com cabelinho estiloso, platinado, alô, sobrancelha raspadinha, alô, calção levantado para mostrar as coxinhas pra galera. Assistam o videotape, o replay do jogo de ontem do Palmeiras e vejam se vocês aprendem a ver o que é jogar com raça e ser guerreiro. É muito triste ver uma faixa colocada na passagem do ônibus que levava o time do Flamengo para o aeroporto, que dizia assim: time frouxo. A saída que eu vejo para vocês é vergonha na cara.
e faça por onde? Faca nos dentes para ganhar tudo. Comece a fazer o seu trabalho com vontade, com raça. Façam jus aos altos salários pagos em dia. Vocês sabiam que o time do Fluminense, um dia antes da decisão, estava com seus salários atrasados? E o de vocês estavam rigorosamente em dia. Vocês estão nadando de braçada com o negócio de dinheiro. O Flamengo merece o sangue de vocês. Perder faz parte do jogo, mas perder tem que ter vontade e vergonha na cara. E vocês não, vocês foram revoltantes. Vocês ontem driblaram as organizadas no embarque. Mas não se iludam, se vocês não voltarem com um resultado positivo lá de Lima, no Peru, a coisa vai ficar feia. Não pode faltar empenho, pode até perder, mas briga. Veja bem, meus amigos, eu não estou aqui incitando ninguém a se rebelar contra os jogadores e sim pedindo que esses caras, com raras exceções, honrem o manto sagrado e lutem até o final pelo nosso querido Flamengo. Amanhã eu vou estar de olho em vocês. Se neguinho pipocar, eu vou ser o primeiro a sentar o cacete. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu? Um grande abraço para você que ficou comigo até aqui e bola pra frente, porque aqui é Flamengo na veia.